Olá, seja bem-vindo! Você vai começar agora mais um estudo do curso avançado do Apocalipse, em que nós estamos aprendendo mais sobre a Bíblia, estudando esse livro tão importante que é o Apocalipse. Você já sabe que para participar conosco basta estar com a sua Bíblia em mão e um material de anotação, quem sabe um papel, um lápis ou até mesmo o celular. Nós estamos estudando, já vamos para o capítulo número 2 dessa semana, mas você sabe que pode acompanhar se você perdeu os outros episódios do curso, eles também estão disponíveis para você assistir, reassistir e compartilhar com seus amigos também. Bom, nos acompanha o Felipe Lemos, que é jornalista e tem se dedicado a estudar as profecias, tanto de Apocalipse quanto Daniel, e tem desenvolvido aqui conosco esses temas do Apocalipse. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Oi, tudo bom, Liane? Prazer estar aqui novamente, né? Para estudarmos juntos a Palavra de Deus, o livro de Apocalipse. Muito bem. Bom, os nossos amigos talvez estejam reassistindo esse vídeo em outro período, em um outro horário, mas é muito bom você estar aqui conosco, participando desse momento de aprendizagem sobre a Bíblia. Felipe, para começar, vamos fazer uma oração? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de, mais uma vez, ao abrir a sua palavra, buscar compreender aquilo que o texto nos traz e aquilo que a revelação do Apocalipse tem para nos ensinar de maneira prática em nossa vida. Esteja conosco nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Felipe, qual que é o ponto-chave para o estudo do capítulo número 2 do Apocalipse? Bom, hoje nós vamos começar as cartas às igrejas, né? Então é muito importante entender o que Deus queria dizer nestas cartas para a igreja local e o que isso tem a ver com a realidade da nossa vida hoje também, né? E nós vamos ver algumas questões históricas, vamos ver algumas questões em relação a advertências, conselhos e até elogios que Deus também dá a essas igrejas e que tem a ver com o crescimento e com o desenvolvimento da fé. Essas cartas que Deus deixou às igrejas, ela começa no capítulo 2, mas na verdade ela se estende ao 3 também. Exatamente, são 7, né? São 7 cartas às igrejas que vão passar nos 2 capítulos. Nós vamos hoje começar, né? Vamos falar pelo menos de 3 cartas para a gente ir conversando bastante, tem bastante conteúdo, então a gente vai procurar trabalhar elas em partes. Então vamos lá, antes do Felipe entrar no conteúdo, eu quero lembrar você que pode participar, deixando aí a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, e no final eu retorno para nós conversarmos mais um pouquinho. Até mais, Liane. Muito bem, meus amigos, que bom que você está acompanhando, eu tenho certeza de que você já está tendo um contato mais próximo com a Bíblia, com o livro do Apocalipse e com os demais textos que nos ensinam valiosas lições. Vamos tentar agora falar um pouquinho desta parte, mas antes eu queria fazer uma rápida recapitulação, tá? Em relação aos temas anteriores. Nós vimos no capítulo 1 que fala muito sobre como Cristo intercede e se interessa por nós e foi glorificado. Está no santuário celestial e atua em favor de nós. Perdoa e nos purifica dos pecados. Essa é uma das lições que nós vimos no capítulo 1. Ainda no capítulo 1, nós vimos algo muito interessante, que o Apocalipse apresenta Cristo como aquele que venceu a morte, está vivo e junto de Deus Pai. É eterno e divino. Também foi um ensinamento muito importante presente no capítulo 1. E o capítulo 1 ainda garante que Jesus vai voltar porque Ele nos ama, que é uma certeza ampliada em toda a Bíblia. Então são 3 conceitos importantes que nós vimos. Agora vamos então às 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Tem aqui na tela então já um panorama geral dessas cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esses números do lado são aproximadamente mais ou menos o período histórico a que se referem essas cartas. Nós vamos entender um pouquinho mais. Essas cartas elas foram escritas realmente para a igreja nestas regiões, mas elas têm uma aplicação adicional que nós podemos compreender, pelo menos é entendido por vários estudiosos do livro, de que essas cartas representam períodos da história da igreja cristã. Então nós vamos fazer
esse comparativo, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses dois aspectos. Alguns fatos importantes sobre história e contexto. Cartas literais enviadas originalmente aos cristãos que habitavam a Ásia Menor. Igrejas ficavam em cidades prósperas e importantes, inclusive para o Império Romano. Estas cartas foram originalmente reunidas todas em um documento apenas e não separadamente. Havia mais de 7 igrejas cristãs na Ásia. É possível imaginar, portanto, que sejam algo mais simbólico quando nós falamos de cartas às igrejas. Por quê? Porque havia outras igrejas. Nós já falamos disso na introdução ao livro do Apocalipse, nós falamos sobre isso. Então, é muito importante a gente compreender que esse número é muito mais simbólico de cartas às igrejas. Então, por isso que a gente pode entender que existe uma aplicação maior do que simplesmente aquelas igrejas naquele período da história. Entende-se que essas 7 cartas representem, em uma aplicação profética, 7 mensagens específicas relacionadas a períodos da igreja cristã. O número 7 indica plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o tempo do fim. Há temas predominantes nas menções a cada uma das igrejas, mas alguns cristãos e algumas denominações podem, pelo contrário, ter características de outras igrejas mencionadas em outras cartas. Então, há um intercâmbio de informações. Outra coisa importante é que as 7 cartas falam de algumas coisas que já haviam ocorrido ou estavam em processo de concretização nos dias em que o Apocalipse foi escrito, ou seja, elas já tinham algumas coisas em relação à igreja no primeiro século, que é mais ou menos quando o livro do Apocalipse é finalizado, mais ou menos 95 depois de Cristo, ou seja, dentro do primeiro século da era cristã. Elas cobrem um período histórico que, obviamente, vai partir do início ou primórdios da igreja cristã. A situação das igrejas, no contexto de João, era um tanto precária. Igrejas sofriam por causa dos conflitos com os judeus, e isso tinha consequências. Os judeus eram legalmente aceitos pelos romanos, mas o problema ocorria na tensão com os cristãos. Rapidamente, eu não vou gastar tanto tempo nessa parte histórica, porque a gente vai ter muita conversa sobre isso ainda. Mas é muito importante entender que o cristianismo ele vem na esteira do judaísmo. Isso tem que ser bem compreendido e isso está bem claro na Bíblia. E o Império Romano estava dominando tanto o ambiente onde os judeus viviam quanto os cristãos. O que o Império Romano não queria? O Império Romano não queria confusão no seu território. Então, quando havia tensão entre cristãos e judeus, o Império Romano costumava dar ouvidos muito aos judeus, porque eles eram a religião legalmente aceita pelo Império Romano. Então, devido a conflitos, a tensões com os cristãos, muitas vezes o Império Romano agia de forma muito dura, inclusive punindo cristãos, punindo os apóstolos, por conta de dissensões e de confusões com os judeus. Segundo ponto, um segundo problema eram as acusações dos gentios contra cristãos. Motivos diversos. O público em geral reclamava do fato de os cristãos não participarem de alguns momentos da sociedade, pois tinham relação com ritos pagãos. Isso era uma coisa que foi começando a acontecer. Os pagãos, eles tinham muitas atividades civis, mas que tinham conotação pagã. Obviamente por causa da religião, por causa da crença. E os cristãos começaram a não participar disso, e dessa forma eles criaram um pouco de tensão também com os pagãos. A destruição de Jerusalém no ano 70, perseguições de Nério e o desenvolvimento do culto ao imperador com conotação religiosa e política também. São todos fatos que fazem parte da realidade desse momento em que estão vivendo as 7 cartas as 7 igrejas, né, para as quais as cartas foram enviadas. Então esse é mais ou menos um ambiente histórico. A morte de um cristão chamado Antipas, provavelmente martirizado e executado pelo Império Romano por ser um cristão. O procedimento com Antipas pode ter sido descrito por uma carta escrita pelo governador Plínio ao imperador Trajano. Nessa carta, que talvez tenha relação com Antipas, Plínio vai dizer que realmente a fé cristã crescia e gerava alguns problemas. E isso é muito interessante porque Antipas pode ter sido martirizado no contexto do Império Romano. Então, esse é o ambiente. Eu só estou falando um pouquinho disso para vocês terem uma ideia do ambiente sociocultural histórico em que estavam presentes as cartas às igrejas. O exílio de João também era um problema na época. Eu vou explicar uma coisa aqui que é fruto de algumas leituras.
Nem todos os estudiosos de profecias têm certeza sobre o exílio de João em Patmos, mas há uma grande probabilidade de que ele realmente tenha sido exilado. Então pode ser que, se você for aprofundar suas pesquisas, você encontre alguns autores que não vão concordar com isso, mas grande parte concorda que João é exilado em Patmos, e isso acontece no contexto da perseguição do Império Romano. A maioria dos cristãos em Pérgamo, Éfeso e Esmirna eram fiéis a Deus e ao que João os ensinou, mas uma minoria sucumbiu à tentação de se acomodar às influências das suas comunidades. Já em Tiatira, entende-se que já tinha metade fiel e metade flexibilizando. Depois a gente vai falar um pouco mais quando a gente for para Tiatira. Vamos começar então com Éfeso. Éfeso, aqui tem uma foto aí de ruínas, né? Éfeso representa mais ou menos, né, um período entre 31, na verdade 100, ali está 10, mas é a 100 depois de Cristo, tá? Mais ou menos esse é o primeiro século. Tá? Esse é o primeiro século da era cristã, é mais ou menos nesse período que estão contextualizadas as cartas a Éfeso. Vamos ler então, antes de começarmos a falar de Éfeso, vamos ler na Bíblia, Apocalipse, então, capítulo 2, eu vou ler toda a descrição sobre a carta à igreja em Éfeso. Capítulo 2, verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Por favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos para cá então. Éfeso, principal cidade da província romana da Ásia, chegou a ser capital com cerca de 250 mil habitantes. Possuía um porto de entrada da província, então era uma cidade expressiva. Possuía famosos templos de culto à deusa Diana. Isso está presente na Bíblia. Atos capítulo 19, verso 27. Não vai dar para ler esses textos agora, mas nós podemos depois mencioná-los. O cristianismo deve ter sido pregado ali por volta de 52 depois de Cristo por Paulo. Menção a isso em Atos capítulo 19, versos 1 a 20. Éfeso representa a igreja cristã no primeiro século, caracterizada pelo amor e pela fidelidade ao Evangelho. Onde é que a gente vê uma expressão muito interessante da igreja de Éfeso? Atos capítulo 2. Eu quero ler rapidamente Atos capítulo 2, não vou ler todo o capítulo porque o tempo demanda muito, mas Atos capítulo 2 tem um texto aqui que vale muito a pena, ele representa esse primeiro período da igreja cristã. Principalmente a partir dos versos 42 em diante, você tem algumas afirmações que demonstram como viviam os primeiros cristãos. Verso 42, capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui você vê nesse texto que o modo de vida dos primeiros cristãos no primeiro século, principalmente no começo do primeiro século, era um modo de vida muito próximo daquilo que Jesus havia ensinado. Eles viviam juntos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, portanto eles se mantinham fiéis aos princípios, viviam num ambiente de comunhão, partiam o pão, depois vai falar no texto aqui que eles partiam o pão juntos, participavam muito provavelmente em casas e não em templos, tinham uma vida muito próxima de Deus. Só que, à medida que nós vamos lendo aqui Apocalipse capítulo 2, principalmente a igreja em Éfeso, nós vamos vendo que existe o quê?
uma degradação, digamos assim, uma mudança em relação ao cristianismo. Caiu, no entanto, o cristianismo diante da tentativa de harmonizar o cristianismo puro e simples com o paganismo vigente e ainda forte culturalmente. Aqui eu faço rápido parênteses. O cristianismo ele enfrenta muita dificuldade no começo. Por que ele enfrenta muita dificuldade? Porque ele estava num ambiente pagão e que tinha uma oposição do judaísmo também, de uma parte da liderança do judaísmo, embora muitos judeus tenham se tornado cristãos também, e pagãos igualmente. Nós sabemos do trabalho que Paulo, Silas, Barnabé e outros discípulos fizeram além das fronteiras de Jerusalém. Porém, o cristianismo enfrentava muitas dificuldades com essa influência pagã, com costumes, com alimentação pagã, alimentos ofertados a ídolos que não faziam parte da crença dos cristãos, porque eles eram oferecidos a deuses que os cristãos entendiam que eram a demônios. Então havia uma situação bastante complexa de tensão no começo. Veja que há uma alusão aqui, na primeira carta à igreja em Éfeso, há uma alusão aos nicolaítas, tá? Tratava-se de uma seita gnóstica supostamente atribuída a um dos 7 diáconos, Nicolau de Antioquia, que apostatou da fé. Nicolau é uma palavra grega que significa o que conquista um povo. Há pessoas que vão dizer que Nicolau de Antioquia, que Nicolau aqui era um outro Nicolau, mas muitos vão seguir essa linha de que era Nicolau de Antioquia, um dos discípulos, um dos diáconos, que acabou abandonando a fé. E diz que ele era um prosélito de Antioquia. Quando fala prosélito, quer dizer que ele tinha sido um pagão convertido ao judaísmo. Então eles chamavam de prosélito. Ele depois se torna cristão e parece, segundo dá a entender Apocalipse aqui, de que ele abandona a fé também. Então por isso há uma menção aos nicolaítas, que seriam seguidores das crenças desse Nicolau, que seriam crenças muito ligadas ao paganismo, ok? Essa é mais ou menos a ideia que vai passar aqui. Então, Éfeso, nós podemos assim finalizar a parte aqui mencionando 3 questões. Questão central, uma igreja pura, mas que enfrenta a contaminação de doutrinas, ou seja, ela começa a enfrentar as influências, que são as influências que vão, de alguma maneira, tentar abalar a base, a fé, a fundamentação dessa igreja cristã, que é a fundamentação baseada nos ensinos de Cristo. Conselho que Deus dá: arrepender-se e voltar às primeiras obras, ou seja, se manter naquilo que havia iniciado. E a promessa é muito bonita: comer da árvore da vida. Eu não tenho muito tempo para explicar todos os detalhes, mas essa referência a comer da árvore da vida, ela já está ligada ao final do livro do Apocalipse. Ela tem uma relação direta com as pessoas que, salvas, viverão eternamente na Nova Jerusalém e comerão da árvore da vida. Então há uma relação aqui. Por isso que nós podemos acreditar claramente que essas cartas não são apenas voltadas para a realidade de uma igreja local daquele tempo. Elas têm uma aplicação que vai um pouquinho mais longe e dizem respeito a períodos da igreja cristã e vão chegar até o nosso tempo. Segunda carta à igreja, vamos ler então, Esmirna, mais ou menos período entre 100 e 313 depois de Cristo. Isso aqui já está entrando no 2º e 3º séculos da era cristã. Vamos ler? Apocalipse capítulo 2, agora eu leio dos versos 8 em diante. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. Estão lembrados de primeiro e último, alfa e ômega? Nós falamos num dos estudos sobre que Cristo é o primeiro e o último, ou seja, Ele é eterno, nele está, tudo é feito nele, tudo é por meio dele. Aqui é uma menção muito importante, até a confirmação de que é Cristo que está aqui nesse contexto. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus vivo, morreu, mas viveu, está vivo. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias.
Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos analisar então um pouquinho a carta à igreja a Esmirna, a carta à igreja de Esmirna. Não há registro de quando a igreja foi fundada ali e nem de quem realizou o trabalho. Muitos cristãos morreram neste período ou foram perseguidos por conta da sua fé, mas eram ricos na graça e na fé. Então você começa a perceber que o cristianismo ele passa pela seguinte situação. A primeira leva de perseguição aos cristãos não aconteceu por conta do Império Romano, foi por conta dos judeus. Basta lembrar que Paulo e Silas, por exemplo, quando são levados para ser açoitados numa praça pública em Éfeso, quem leva eles, quem coloca eles nessa situação são judeus, são líderes judeus. Eles são açoitados, eles são presos posteriormente. Então, você vê que a primeira leva de perseguições e digamos assim, de oposição ao cristianismo vem do judaísmo, que não aceita necessariamente de muitos líderes judeus, não são todos, evidentemente, e havia muitos judeus que atendiam a mensagem, claro, do cristianismo. Depois você tem tensões com os pagãos e, mais especificamente, com o Império Romano. E é aqui que a gente entra um pouco nessa questão. Esmirna pode ser entendida como mirra, usada como óleo de unção. A palavra, estou falando da palavra agora, era aromática, uma pomada medicinal para curar feridas e para embalsamar os mortos, como no caso de Jesus. Ingredientes de um bom testemunho. A rainha Esther foi purificada com o óleo da unção, com mirra, antes de ser apresentada ao rei Assuero e testemunhar do seu Deus. Isso está em Esther, capítulo 2, verso 12. É interessante que a própria palavra Esmirna vai falar de bálsamo para curar feridas. Pode ter uma relação com as perseguições. É uma comparação, meus amigos. É evidente que a gente não pode levar tudo como se tudo tivesse um significado específico para alguma coisa, mas a gente pode compreender que há conceitos até por trás dos nomes destas igrejas. Nada é por acaso quando se trata de uma revelação profética dada por Deus. Há significados que Deus quer que a gente encontre, eles estão na própria palavra, no próprio texto bíblico. Tem uma afirmação de uma escritora chamada Ellen White que diz assim: os membros da igreja de Esmirna podiam ser mortos aqui, mas a vida futura que se lhes daria, nenhum homem lhe poderia tirar, nem Deus o permitiria. Assim não deviam temer os que podiam matar o corpo, nem temer coisa alguma das que haveriam de sofrer, pois a sua existência eterna estava assegurada. Era um período de grande perseguição, mas eles estavam com a sua fé solidificada. Então, o que acontece nesse período de Esmirna? Eu estou aqui controlando, vou ter que diminuir algumas coisas porque existe um tempo, mas eu quero falar algumas coisas importantes. Primeiras perseguições foram dos judeus e seguiram no segundo século. Há os registros de Tertuliano que mostram claramente que houve esse tipo de perseguição. Mas acontece uma perseguição geral e sistemática aos cristãos, realizada então por Décio e Valeriano. E finalmente o auge dessa perseguição sistemática, porque qual é a diferença? Você tinha duas fases. Você tinha uma perseguição dos judeus que não era exatamente sistemática, os judeus não eram um império. Mas depois você tem o quê? A perseguição sistemática do governo, o governo de Diocleciano, o imperador romano. Entre 303 e 313, durante 10 anos, há uma intensificação desta perseguição. Pode ser uma relação, quando fala aqui no texto, vocês leram comigo, verso 10, tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esses 10 dias podem ser os 10 anos da perseguição, mas não existe um consenso completo nisso. Nós podemos fazer uma alusão, mas não precisamos nos apegar estritamente a esse número, tá? Esta alusão a que se diziam judeus, provavelmente é uma alusão aos que se diziam servir a Deus. Isso é muito interessante, porque aqui fala que não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova. Mas antes aqui, conheça a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Esses que se declaram judeus e que não são, de alguma maneira, eles combatem o cristianismo, a mensagem cristã.
Aqui, na verdade, pode englobar todos os que, de alguma maneira, pareciam acreditar nas coisas de Deus, nos ensinos tais como Cristo deixou, mas não faziam dessa maneira. Por quê? Nós temos, não dá para ler agora, mas nós temos em Romanos capítulo 2, versos 28 e 29, acho que até dá para ler, eu vou tentar ler esse texto para explicar esse conceito. Vamos ler aqui, eu vou explicar qual é o conceito que está aí dentro, que pode estar aí dentro do Apocalipse. Romanos 2, 28 e 29. Quem é judeu? Exatamente na concepção de Deus, principalmente no momento em que os judeus, os judeus como nação, não são as pessoas praticantes do judaísmo. Aqui não está falando de pessoas, está falando de um povo, de uma nação. Então os judeus como nação, eles vão sistematicamente e persistentemente abandonando os caminhos de Deus e vão deixando de ser aquilo que Deus havia idealizado para eles. Deixam de ser um povo que dá um testemunho. E olha só o que Paulo fala em Romanos capítulo 2, versos 28 e 29, a respeito dessa condição. Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqui Paulo deixa claro que a condição de judeu era muito mais ligada à questão espiritual de aceitar a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus era qual? Salvação em Jesus Cristo. É qual? Salvação por meio de Jesus Cristo. No momento que a nação não aceita mais isso, ela deixa de ser, digamos assim, uma representação fiel daquilo que Deus queria. Então, essa pode ser uma menção aqui em Apocalipse. Aqui nós temos um vídeo, não sei se está com áudio. Aqui mostra um pouco do que eram as perseguições. Isso aqui é um trecho bem curto, eu vou passar só para dar uma ideia de como é que eram as perseguições. Não sei se o áudio está bom, acho que sim. Então... Ok. Primeira... Aqui não vou passar o vídeo todo, mas aqui é para vocês terem uma ideia. Depois quem entrar no site apocalipse.com vai ter acesso a esse vídeo, a essa apresentação completa. Aqui é só para mostrar que há uma primeira perseguição sistemática. E vocês viram, isso aqui é um documentário não bíblico. É um documentário comum que confirma exatamente aquilo que o Apocalipse vai trazendo, uma perseguição, um período de perseguição na segunda carta, no período de Esmirna. A parte final do período é apontada como o Edito de Milão, mais ou menos publicado em 13 de junho de 313. O que acontece em 313? O cristianismo sai a partir daí da ilegalidade e passa a ser tolerado durante o império de Constantino o Grande. E há um acordo entre Constantino e Licínio. Rapidamente, vamos lá. Período de Éfeso, período em que a igreja cresce, pura, mantendo seus princípios básicos, fundamentais, solidificados na palavra de Deus, nos ensinos de Jesus. Mas, gradativamente, ela passa, uma segunda fase, em Esmirna, ela passa por um período severo de perseguições, de provações, mas se mantém firme. Os cristãos, de maneira geral, se mantêm firmes. Só que agora começa a haver uma mudança de rumos no cristianismo. Pelo menos é isso que o Apocalipse vai dar a entender, principalmente, vai começar a falar disso nas cartas às igrejas e vai reforçar depois no estudo dos selos, e aí, inclusive, vamos ter menções disso nas trombetas, mas isso é assunto para outras semanas. Vamos devagar, hoje nós estamos falando das cartas. O que acontece aí? Agora eu vou falar um pouquinho de história, tá? Aguentem firme aqui porque tem que dar um contexto, senão fica meio solto, né? Parecendo, o que acontece? Por que 313 é uma data importante? Vamos então entender. Por que esse século ali é importante? Aqui é tudo imperador romano, tá? Depois da morte de Galério, em 311, 4 imperadores disputam o poder. Constantino, vamos olhando os nomes aí, Maximino Daia, Maxêncio e Licínio em Roma.
era a chamada tetrarquia. Não vou ficar entrando em detalhes do sistema de governo romano, porque gasta muito tempo nisso. É a chamada tetrarquia idealizada por Diocleciano. Basicamente, era todo o império governado por 2 Augustos e 2 Césares. Mais ou menos o seguinte, tinha 2 imperadores sêniores e 2 juniores, né? Aqui depois eu vou olhar, daí na governadora, é governado, tá? Depois que for a versão final para vocês vai estar tudo certinho, tudo corrigidinho. Então o que acontece? Você tem um sistema em que os imperadores romanos estavam dividindo o poder uns com os outros. Só que assim, a gente pode pensar no primeiro momento, então eles fizeram um acordo, ficou tudo numa boa. Não, eles se odiavam, tá? Eles se odiavam, eles queriam, e o ódio um pelo outro não era expresso apenas num desagrado. Eles tentavam o quê? Tomar o poder um do outro, matando o outro. É assim que funcionavam os impérios, tá? Licínio e Maximino se enfrentavam no Oriente, enquanto Constantino e Maxêncio no Ocidente. Licínio e Maximino fizeram um acordo. Em 313, Licínio casa-se com a meia-irmã de Constantino, Flávia Júlia Constantina, e tiveram um filho chamado Licínio II. Voltou-se então contra Maximino Daia, derrotando no mesmo ano. Mas o que interessa para nós é que o Oriente voltou a ter um único senhor. Com a derrota e morte de Maxêncio em 312 no Ocidente, nova aliança é estabelecida entre Constantino e Licínio. Constantino era um imperador muito forte. O que acontece? Ele alega ter se convertido ao cristianismo. Isso ocorre no contexto de uma batalha da Ponte Mívia, em 28 de outubro de 312, perto de Roma. Essa vitória foi atribuída ao Deus cristão. Então Constantino era um imperador pagão, que tinha interesses de aumentar o seu poder, que tinha inimigos muito próximos dele, e ele então começa a conquistar. E o que acontece? Ele, em dado momento, vai dizer, segundo a tradição, que sonhou com uma cruz onde estava escrito em latim a inscrição in hoc signo vinces, ou seja, com este sinal vencerás. E ele mandou que pintasse uma cruz nos escudos dos soldados, né, para ser vitorioso. A sua mãe, Helena, só para constar aqui, ela havia nascido como cristã. Inclusive é considerada pelo catolicismo como Santa Helena. Então o que acontece? Constantino, ele atribui a sua vitória ao Deus dos cristãos. E aí o que acontece? Em 313, já como senhor do Ocidente, Constantino então assina o Edito de Milão, com Licínio, que era o senhor do Oriente. O documento declarava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda a perseguição sancionada oficialmente, especialmente ao cristianismo. Então nós temos aqui um cristianismo que se torna legalizado, vamos dizer assim. Então o cristianismo não é mais perseguido a partir de Constantino, a partir desse momento. Ele passa a ser aceito, tolerado. A aplicação do edito fez devolver os lugares de culto e as propriedades confiscadas dos cristãos. O edito deu ao cristianismo e a todas as outras religiões, é importante destacar, o estatuto de legitimidade, comparável com o paganismo do Império Romano e dos seus exércitos. Então, algumas pessoas falam assim, Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Isso não está historicamente correto. O que está correto dizer, o mais correto dizer é, Constantino promulgou ou editou um documento, um edito de tolerância do cristianismo e de todas as outras religiões. Então elas passaram a ser toleradas. Não pense que só existia paganismo, cristianismo e judaísmo, tá? Havia outras crenças. Elas passaram a ser toleradas também no Império Romano. Questão central. Igreja perseguida, mas que começou a se tornar popular no Império. Conselho, não temer as coisas que precisa sofrer. Promessa, não passar pela segunda morte, a morte eterna. A igreja é perseguida, mas ela começa a se tornar popular. A igreja cristã, ela começa a se tornar popular no Império. Essa popularidade, ela vai ter efeitos positivos, institucionais, mas ela vai ter efeitos negativos em relação às crenças, à doutrina, à base dela. Quando algo fica muito grande, o movimento fica muito extenso, amplia, e principalmente quando ele entra junto com o poder,
ele começa a ter mudanças, ele fica descaracterizado, principalmente em relação ao que ele era no passado e como originalmente Jesus, digamos assim, ensinou. Vamos avançar. Eu não sei se nós vamos conseguir avançar dentro do tempo, mas vamos tentar. Vamos falar agora de Pérgamo. Pérgamo é o período, então, em que esse cristianismo já está mais popular, 313 a 538 depois de Cristo. Pérgamo se destacou em 29 por ser o local do primeiro culto a um imperador vivo, templo construído para a deusa Roma e imperador Augusto. Então você já começa a ver que existe um culto ao imperador, eu falei disso no começo. E alguma pessoa, não, mas os cristãos não estavam envolvidos com isso. Bom, não se esqueça que agora, nesse período, o cristianismo ele começa a flertar com o paganismo, porque Constantino ele não faz simplesmente, quando ele tolera o cristianismo, ele começa a criar uma mistura. A religião está misturada com o poder, e o poder é pagão, mas a religião cristã não é. Então há uma mescla, uma mistura que vai descaracterizando o cristianismo. Pérgamo era um centro de adoração ao imperador, por isso tinha muitos templos pagãos. O nome pode estar associado a pergaminho. A biblioteca da cidade era composta de 200 mil rolos, feitos de pergaminho, um tipo de couro altamente refinado. Mas a palavra Pérgamo também significa altura e elevação. Foi um período em que os verdadeiros servos de Deus tiveram de lutar contra um espírito de política, orgulho e popularidade mundanos entre os professos seguidores de Cristo e contra as terríveis operações do mistério da iniquidade, que finalmente resultaram no completo desenvolvimento do homem do pecado. Esse assunto do homem do pecado nós vamos falar com mais calma à frente, tá? Origem etimológica da palavra do hitita, parku, que significa alto. Então pode ter vir daí pergaminho, tá? Aqui, e vamos ler, né? Faltou o mais importante, que é ler. Deixa eu ler a parte que fala de Pérgamo. Deixa eu ler aqui, capítulo 2, versos 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, prestem atenção agora no texto, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Olha a referência aos Nicolaitas e a relação com Balaão. Já vamos falar um pouquinho disso agora. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos lá. Antipas pode ter sido aquele cristão martirizado, já falei disso, tá? Deixa eu me concentrar na analogia com Balaão. Isso aqui é importante, tá? Nós temos pouco tempo, mas eu preciso explicar isso para você compreender o sentido do período da igreja em Pérgamo. É muito importante essa analogia com Balaão, ela não foi colocada ali à toa, ela tem uma referência com o Antigo Testamento muito importante. Lembra que eu falei dos Nicolaitas, que eram influência pagã, contaminação da doutrina, mistura, trazendo costumes, tentando influenciar o cristianismo? Pois é, isso acontece no contexto de Balaão com o povo de Israel. Problema de ceder ao paganismo, ou seja, fracassar na fé cristã. Depois vocês com calma leiam a história de Balaão, e o episódio é muito rico isso, tá? Números 22 a 24, capítulos 22 a 24. O povo de Israel peregrinava pelo deserto em direção a Canaã. Tinham vencido alguns inimigos e prosseguiam. Eles estavam acampados nas campinas de Moabe, na altura de Jericó. Os moabitas temiam ser expulsos também, embora Deus tivesse determinado não se meter com eles. Então foi um medo predito. E nesse contexto nós temos Balaque, que era rei dos moabitas, e eles se uniram com os midianitas para combater o povo de Israel. Então midianitas e moabitas contra Israel. Balaão foi procurado para amaldiçoar o povo de Israel, mas adivinha? Balaão era profeta de Deus. E assim eles queriam que Balaão, com a sua maldição, enfraquecesse o exército. Por quê? Porque eles
sabiam que Deus era poderoso. Eles queriam que Balaão enfraquecesse o povo com a maldição para que o exército perdesse e os moabitas e midianitas prevalecessem na guerra. Então Balaão aparentemente resiste à oferta. Balaão tentou depois amaldiçoar finalmente por pagamento, mas foi impedido por Deus. E neste tempo são instituídas práticas proibidas como prostituição com as filhas dos moabitas e ingestão de carnes sacrificadas a deuses. Isso acontece, está lá Números 25 e Números 31. Olha só, será que é uma mera coincidência com a descrição da igreja em Pérgamo? Não é. Você vê que tem um paralelo. O que Deus está querendo dizer para nós aqui, amigos? Deus está querendo dizer que em determinado ponto do cristianismo há uma flexibilização dos princípios. Assim como Balaão flexibilizou e por pagamento foi amaldiçoar o povo de Deus, contrário à vontade de Deus. Temos, portanto, o paganismo, o favorecimento ao adultério, idolatria, adultério espiritual também. Essa prostituição não é só prostituição no sentido carnal, ela é uma prostituição no sentido espiritual. É um adultério espiritual que o povo comete quando ele se afasta da palavra do Senhor. Assim como Israel se afastou dos caminhos de Deus ali, aqui também, em Pérgamo, havia esse problema na igreja, e isso também é uma relação com o período em que o cristianismo começa a flertar com o paganismo institucionalizado, o paganismo do Império Romano. O cristianismo começa a se diluir sob o ponto de vista institucional. Então você tem um cristianismo em Éfeso puro, perseguido em Esmirna e contaminado em Pérgamo. Basicamente isso. E aí como é que começa esta progressiva cristianização do Império Romano e o que isso vai derivar? Em 476 acontece a queda do Império Romano Ocidental. Os bárbaros invadem de várias maneiras o Império Romano e acabam com o Império Romano unificado. Em 496, depois de Cristo, Clovis I, que é o rei dos francos, foi batizado como cristão, depois da vitória de uma guerra contra os alamanos. Os francos eram um dos grupos mais expressivos pós-queda do Império Romano, uma expansão forte e tal. Antes de Clovis, as tribos germânicas da Gália eram predominantemente arianas e pagãs. O que significava o arianismo? O arianismo era uma crença predominante à época que dizia que Jesus era uma criação de Deus, que Jesus não era divino. Clovis e o seu exército põem fim aos arianos e unificam essa região ali, por isso que ele se torna o rei dos francos. Mas o rei dos francos com base em qual religião? A religião do cristianismo que vinha do Império Romano. É essa religião. É contra o arianismo, mas é uma religião cristã já diluída, já modificada. Clovis não apenas buscou ter bom relacionamento com os católicos, os cristãos que já eram então considerados católicos, mas usou os bispos, que eram os líderes cristãos, como parte do sistema administrativo de seus domínios. Aqui começa a haver uma diferença. Você consegue perceber que os bispos na primeiro século da era cristã, eles eram líderes deixados pelos primeiros apóstolos em várias regiões onde eles pregavam a mensagem de Cristo, mas não tinham relação direta com o poder do Estado. Aqui nesse contexto de Clovis, eles já estão interligados com o poder do Estado. Isso muda a condição deles, muda o trabalho e a atuação deles. Os bispos se tornaram líderes políticos com suas comunidades. Fala inclusive das leis sálicas e conselheiros do rei. O rei adquiria influência política tanto em assuntos eclesiásticos como na nomeação de bispos e teve que implementar as regras propostas pelos bispos. Bispos e reis trabalharam juntos para o benefício da igreja e do Estado. Parece uma coisa boa, igreja e Estado juntos com o cristianismo, só que você tem que lembrar que esse cristianismo já está com influência pagã. E, portanto, ele não é aquele cristianismo original, aquilo que Jesus deixou aos discípulos e por fim foi passando. Há uma diferença aí. Em 508, a Guerra de Clovis e a vitória final sobre os visigodos arianos representam um passo importante em prover um exército efetivo para a Igreja Católica Romana punir os assim chamados hereges. Então, tem a força política, tem a força do exército contra aqueles que não ficavam de acordo com o cristianismo do Estado, com a religião do Estado, que era cristã. Mas você tem que lembrar que havia cristãos que não concordavam com isso, porque eles queriam se manter o quê? Fiéis aos princípios de Cristo. E aí, 533, vem um decreto de Justiniano que prepara o caminho para a supremacia papal. O que é supremacia papal? Por que papa?
se havia vários bispos. De onde é que vem isso? Afinal de contas, o cristianismo estatizado, vamos colocar assim, o cristianismo ligado com o poder de Estado, ele começa a ter, a mudar um pouco até a forma de administração originalmente que a igreja tinha. Então, o bispo de Roma, por exemplo, cresce, se torna maior e domina e tem uma ascendência sobre os demais, até o ponto de que os chamam de Papa. O que acontece? Entre 313 e 590, o bispo romano passou a ser reconhecido como o primeiro entre os iguais. Isso não é eu que estou falando, são documentos que existem históricos sobre isso. Depois vocês podem consultar as fontes que eu deixo no final dessa apresentação. Isso se deu com a ascensão de Leão I ao trono episcopal em 440 depois de Cristo. Veja que é um período ainda quinto século e tal. E aí o que acontece? As ações de Justiniano demonstraram o entendimento comum de que a prosperidade e unidade do império eram dependentes da aprovação de Deus ou dos deuses. E a primeira medida de Justiniano é integrar plenamente a religião como parte do Estado. Tá? Aqui tem algumas outras evidências, vou passar. E finalmente, em 538, o decreto de Justiniano, que dá poder e dá supremacia a esse bispo de Roma, a esse sistema diferente, ele acontece por quê? A publicação do seu código em 534, Justiniano definiu o direito canônico como lei imperial e estabeleceu a supremacia do Papa sobre o mundo cristão católico. No entanto, isso só entrou em vigor após 538, quando Justiniano reconheceu oficialmente a Itália como parte do Império e Vigílios, tendo sido reconhecido pelo Império e clero como Papa, começou uma campanha contra a liderança gótica que era contrária à parte do Senado, ainda apoiando os godos. Então, quando houve um momento político propício, isso vocês não precisam guardar todas essas informações, porque precisam saber que em 538 há um marco importante. A supremacia desse sistema papal começa a ter força. Ok? E aí a gente vai chegando ao final aqui. O que a gente aprende de Pérgamo? Conselho, né? Arrepender-se para não ser julgado por Cristo com a espada da sua boca ou a espada de dois gumes. O vencedor comerá, né, uma promessa, o vencedor comerá o maná escondido, referência a Jesus, né? Esse maná escondido é uma relação direta com Jesus. Receberá uma pedrinha branca com um novo nome que ninguém conhece, um nome novo. Na Bíblia, o nome geralmente representa o seu caráter. Isso aqui é importante, tá? Esse versículo promete um novo nome para o cristão, isto é, um caráter novo e diferente. Qual era o grande problema do cristianismo que estava flexibilizando com o paganismo? Era o caráter. O caráter estava mudando. Olha que interessante que não é à toa que no final a promessa aos que se mantêm fiéis é de que eles recebem um nome novo ou um caráter novo e diferente, modelado com base no de Deus. Resumo de hoje. As cartas às igrejas falam de aspectos positivos e negativos da história do cristianismo. Éfeso, igreja apostólica fiel aos princípios de Deus. Esmirna, igreja perseguida e que enfrenta mais à frente o início de uma popularidade. Pérgamo, igreja que se acostuma e se une ao poder terreno e perde sua influência pura. Ou seja, ela dilui a sua mensagem. E o quarto ponto, eu preciso aprender a viver com profunda dependência com Deus, mesmo em momentos difíceis. Isso aqui é muito importante. Nós vamos estudar ainda outros aspectos das cartas às igrejas e havia muitas outras coisas que eu poderia falar também sobre essas aqui. Mas o tempo é curto, eu não pude ler todos os textos que eu gostaria, mas esses textos que foram lidos e outros que estão ali, você deve ler depois. Eles dão embasamento e eles mostram o que Deus tem revelado para nós. Aqui é um curso avançado, mas que vai sensibilizando você a cada semana. Que Deus nos ajude, sinceramente, que Deus ajude você a compreender isso aqui. Não permitir que os princípios da palavra se percam na sua vida, na minha vida. Esse é um dos alertas que está nessas cartas às igrejas, especialmente em Pérgamo. Você vê quando o cristianismo se torna popular, ele começa a se descaracterizar. É isso aí, Liane. Muito bem, Felipe, obrigada pela explicação, por essa introdução às cartas das igrejas, né? Nós temos duas perguntas. A primeira é, só existiam 7 igrejas na Ásia?
Não, não existiam só 7 igrejas na Ásia, existiam várias outras, porém, simbolicamente, aqui o Apocalipse apresenta 7, mostrando que há um significado no número de plenitude. E é interessante porque as características dessas igrejas combinam com períodos da igreja cristã. Então, é muito provável que por essa razão tenham sido escolhidas essas 7 igrejas aí, né? Certo. Ainda sobre as 7 igrejas, elas são citadas em outros livros da Bíblia? Essa só foi a pergunta. Não, elas são citadas no livro de Atos. Algumas delas são citadas no livro de Atos, né? Eu falei um pouco disso. Exato. Mas as referências que elas têm são citadas em outros livros da Bíblia. Balaão, depois vai aparecer Jezabel. São citadas todas no Antigo Testamento. Os conceitos que ajudam a entender o contexto deles está no Antigo Testamento. Assim como outros elementos, outros significados que nós temos dentro do livro do Apocalipse. Muito. Uma coisa importante, essa pergunta que foi feita é muito interessante pelo seguinte. Às vezes as pessoas, mas não tem citação do Antigo Testamento. Bom, a Bíblia é rica no seu gênero literário e, portanto, ela não fica restrita só a citações. Existem coisas que João até inconscientemente mencionou aqui, mas que tinham relação com aquilo que ele conhecia do santuário, da realidade das histórias de Abraão, de Moisés, principalmente Moisés, Elias. Então, esses elementos estão presentes. E se você entende isso e lê isso, você compreende com certeza um pouco do que está aqui no Apocalipse, nas cartas principalmente. Bom, como você mesmo mencionou, esse é um assunto que se estende bastante, né? Ele é bem detalhado. E aí você trouxe um material, de repente, para compartilhar com o pessoal? Uma leitura sugestiva? Trouxe uma leitura sugestiva, Eliane. Eu queria sugerir muito aos nossos amigos esse livro aqui. Semana passada eu sugeri um outro livro, agora eu estou trazendo uma nova era segundo as profecias do Apocalipse, de Mervyn Maxwell. O Dr. Maxwell, aqui fala, inclusive, ele era doutor em História Eclesiástica pela Universidade de Chicago. Ele tem uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, todas em relação a profecias. Então, esse livro aqui é muito bom, principalmente em relação a aspectos históricos. Então, recomendo aqueles que querem se aprofundar, querem estudar mais, leiam, gastem tempo lendo, fazendo comparações sempre com a Palavra de Deus. Eu também tenho uma sugestão para o pessoal que está acompanhando o nosso curso, o curso avançado do Apocalipse, que na plataforma feliz7play.com nós temos ali uma série chamada Apocalipse Kids. É um formato de desenho animado, mas eu acho que é bem interessante, fica bem lúdico, inclusive para os adultos entenderem algum tipo de assunto mais complexo, de significados, de estudo do Apocalipse. Então fica a dica para você assistir, já assistir os adultos para aprenderem e as crianças para serem introduzidas no estudo também desde cedo, né, Felipe? Muito legal, inclusive tem alguns episódios muito interessantes que falam dos símbolos, muito interessante. Então, feliz7play.com e você vai localizar lá Apocalipse Kids. São 20 episódios que são publicados de 5 em 5 a cada sexta-feira. Então você já tem 5 inicialmente, mais 5, totalizando 20 episódios que podem ser assistidos e estudados também de uma forma diferente, numa linguagem diferente. Mas acredito que todo aprendizado em relação à Bíblia é válido, né, Felipe? Sem dúvida, sem dúvida. E vamos continuar estudando, né? Tem muita coisa que talvez tenham ficado algumas dúvidas. A gente depois vai conversando, respondendo algumas perguntas. É normal. Agora o assunto vai entrar um pouco mais em detalhes e as dúvidas também aumentam. Muito bem. Bom, Felipe, para encerrar, vamos fazer uma oração? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de hoje ver a mensagem que o Senhor deixou para estas igrejas, em Éfeso, Esmirna e Pérgamo. E confirmar que o Senhor quer que nós nos mantenhamos firmes na Sua palavra, alicerçados na Sua palavra. Que as influências contrárias à palavra não prevaleçam na nossa vida. Nós temos, quem sabe, pessoas que estão assistindo, estão lutando com influências, com ambientes, com dificuldades para se manter firmes na sua fé. Por favor, ajude-as, fortalece-as, dê motivação e dê confiança nelas de que o Senhor está as ajudando. Continue nos abençoando nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo capítulo do estudo do curso avançado do Apocalipse. Até lá!